Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, você está no podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Márcio Ramos e o objetivo desse podcast é debater temas importantes para a Justiça Militar, bem como divulgar as atividades formativas desenvolvidas pela nossa escola. Eu sou a Aline e hoje o nosso podcast vai tratar sobre algumas peculiaridades da gestão de pessoas no contexto da JMU, abrangendo alguns problemas enfrentados pelos gestores, além de estratégias que podem adotar na condução de suas equipes. A gestão de pessoas é fundamental para o bom funcionamento de qualquer organização, uma vez que ela tem como objetivo principal gerir e desenvolver o seu capital humano. De modo geral, podemos dizer que o objetivo principal da gestão de pessoas é atrair, treinar e, sobretudo, reter talentos que possam contribuir para o crescimento e sucesso da organização. A partir dessa perspectiva, em 2016, o CNJ criou a Política de Gestão de Pessoas com o intuito de adequar o modelo de gestão ao atual cenário das relações de trabalho e ao avanço da tecnologia. Essa política gerou alguns desdobramentos para a Justiça Militar, dentre eles a necessidade de criar ações educacionais para servidores e magistrados, bem como a criação de um comitê específico para o tema, o Comitê de Gestão de Pessoas. E hoje, quem vai tratar desse importante assunto conosco é o ministro Almirante de Esquadra Leonardo Puntel e a juíza federal da Justiça Militar, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza. Além de toda a experiência na Marinha e no STM, atuando como gestor ao longo de 50 anos de carreira, o ministro Puntel possui especialização em gestão internacional e é coordenador do curso de gestão de pessoas que está sendo ofertado pela Enajum no decorrer deste ano. A doutora Flávia é mestre em Constituição e Sociedade, é presidente do Comitê de Gestão de Pessoas da JMU e também é coordenadora científica do nosso curso de Gestão de Pessoas. Bom, gostaríamos de dar as boas-vindas ao ministro Puntel e à doutora Flávia e dizer que estamos muito felizes em receber os senhores aqui. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação grande poder participar desse podcast. Agradeço o convite e o tema também é bem relevante, para a atualidade da nossa justiça. Bom, então dando início à nossa conversa, tendo em vista esse importante papel da gestão de pessoas para a consecução dos objetivos e metas do Poder Judiciário, gostaríamos que os senhores contassem um pouco para a gente quais são os desafios da gestão de pessoas no contexto da JMU especificamente. Os desafios são permanentes e com o trabalho, estudo do todo o processo de gestão de pessoas, que em parte é algo nato dos líderes, outra parte exige também uma atualização e um estudo sobre a liderança e atualização dos métodos de emprego para gerir pessoas. De maneira que os desafios para gerir pessoas são imensos, são desafios enormes, mas todos eles são passíveis de serem superados. Basta uma capacidade pessoal de tentar melhorar o dia a dia da sua capacidade de gerir. E isso traz muita ajuda esse processo educacional. O líder nato já existe, mas quem não é líder nato pode se tornar um líder. Basta ele ter muita atenção e estudar o assunto, se preparar para e cumprir com aqueles ensinamentos que são ministrados. Esses desafios, então, serão superados e a gestão de pessoas serão atingidas nos seus propósitos. Esses desafios, eles se baseiam no sentido de que o gestor, o líder, ele tem que ter a habilidade de reconhecer as capacidades da sua equipe e tentar extrair o máximo essa capacidade, essas qualidades, em prol da administração. Então, o maior desafio é justamente esse, de, sem esquecer que tem um objetivo final, que é uma administração mais eficiente, mais capaz de atingir seus objetivos, no caso nosso, de atingir os projetos estratégicos da JMU,
trazer a equipe para si, né, para que vistam essa camisa com capacitação, com interesse na participação, na troca de experiências entre setores que às vezes acontece na administração de não se comunicarem, né? E isso dificulta muito os resultados, né? Então, o nosso objetivo, inclusive, com esse curso, né, de gestão de pessoas em 4 fases, é justamente tentar, como o ministro Puntel já apontou, capacitar essas lideranças, né, para que seja possível extrair o máximo da sua equipe, né, em prol do interesse maior, que é a administração. Sim, é um tema muito sensível, na verdade, né? Que lida com o dia a dia do servidor e do magistrado. Os senhores conseguiriam indicar alguma estratégia, algum caminho que o gestor poderia adotar junto à sua equipe de trabalho? Eu vejo que a primeira estratégia é exatamente esse curso de gestão de pessoas, que nós estamos, creio que de uma maneira inédita, eu acho, aqui na Enajum, para poder qualificar os nossos juízes e capacitá-los melhor nessa gestão, nessa administração de pessoas. E é muito interessante que esse nosso curso de gestão de pessoas foi muito bem equilibrado no seu planejamento, e ele está dividido em 4 fases. A primeira fase já ocorreu, inclusive, 2 semanas atrás, eu creio, que foi o Contextos e Perspectivas, que foi o módulo 1. O segundo módulo é o Desenvolvimento de Equipes, que será desenvolvido no próximo mês de junho. O terceiro módulo é a Resolução de Conflitos. É um módulo bem interessante, porque conflitos é um dos desafios da gestão de pessoas e da liderança. Um líder que saiba efetivamente contornar conflitos e minimizar conflitos, isso é fundamental para o bom desenvolvimento de uma equipe de trabalho. E isso será feito no mês, se não me engano, de setembro, creio, aqui em Brasília. E o último módulo são estratégias para gestores, que será desenvolvido em novembro. De maneira que esses 4 módulos do nosso curso servirá não só para a gente estudar as maneiras técnicas de liderança e de gestão, como também debatê-las com as experiências diversas que existem entre os nossos juízes em suas áreas de atuação, até os regionalismos. Existem áreas diferentes em que as pessoas têm culturas diferentes, em que o líder tem que se ajustar a essas culturas diferenciadas para ele poder motivar aquela equipe, incentivar aquelas pessoas num objetivo específico que a instituição necessita. O ministro Puntel ainda já ressaltou em outras oportunidades que o grande mote, né, que leva a equipe a se juntar, né, ao seu líder é justamente o exemplo, né? Então é a primeira fase, por isso que essa capacitação é tão necessária, né? Porque ele tem que ser capaz de entender as diferenças, né, as peculiaridades, tanto da cultura local quanto das habilidades de cada um, né? E tem que demonstrar, né, essa liderança dando a importância, né, para toda a equipe em cima desses resultados. E o nosso grande desafio, acho que na 4ª parte, ela vai tratar justamente do nosso curso, essa parte da estratégia de como superar essas dificuldades, é justamente a gente conseguir que a nossa equipe, né, os nossos servidores da Justiça Militar, também embarquem nessa jornada, né? Que não adianta também ter uma boa liderança, uma liderança qualificada, se não tem uma equipe que saiba a importância que cada um tem nesse papel, né? Então, ninguém consegue atingir nenhum objetivo sozinho, né? Nem a equipe vai ser uma equipe eficiente se não tiver um líder, né, que reconheça as habilidades e saiba separar, né, essas diferenças,
como também o líder sozinho também ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, o grande desafio é trazer essa conjunção, né, de interesses, né, o interesse pessoal de desenvolvimento profissional de cada um, né, mas sempre com foco, eu friso bem isso, que um interesse maior que é da administração pública. Verdade. E também o Comitê de Gestão de Pessoas que a senhora tem atuado tem um importante papel nessa conjunção, né, de interesses. E aí, pensando nisso, queria que a senhora contasse um pouco para a gente como tem sido esse trabalho junto ao comitê e quais são os projetos futuros. O comitê ele tem um trabalho árduo, né, porque ele não só ele visa essa parte de capacitação, de individualização de qualidades, né, de características de cada um, mas também ele mexe com pontos sensíveis que é de uma cultura antiga, né? Ele vai ter que, no desenvolvimento do seu trabalho, atingir a zona de conforto de cada um, né? Porque é o que eu digo, o que a gente tem que buscar é eficiência, né? Capacitação e eficiência, e bons resultados, né? Para isso a gente vai precisar mexer em estruturas administrativas, vai ter que redimensionar a força de trabalho, né? Desde 2015 o tribunal tem passado por uma informatização de seus processos, tanto o administrativo, que foi em 2015, quanto o processo judicial em 2018, e isso redimensiona os recursos humanos, né? Então era despendido muita força de trabalho naquela tramitação de papel, né? E hoje os sistemas eles fazem tudo quase que automaticamente. Então esse redimensionamento da força de trabalho, principalmente para a área fim, vai ser um grande desafio para o comitê, né? Mas o nosso trabalho como comitê é fazer a melhor proposta para o tribunal e submetê-la ao plenário, e são os ministros, né, que vão decidir ao final, né, como a gente vai avançar, né, nessa nova era de processos eletrônicos e tudo, e desse redimensionamento da capacidade de trabalho de cada um, principalmente no que diz respeito à área fim. Bom, ministro Pontel, já são 50 anos de carreira, muita experiência, né, que o senhor carrega ao longo desses anos. Considerando essa experiência, quais são os atributos que o senhor gostaria de destacar para um bom líder? São muitos atributos, é um leque muito grande de atributos de liderança necessários para um líder efetivamente estar à frente da sua equipe de trabalho. O espectro é enorme e todos os atributos, na realidade, são importantes e cada um tem uma finalidade muito pontual e atinge exatamente que toda a equipe se sinta valorizada e se sinta atendida. Um atributo bem importante é a atenção que o líder dá para os seus liderados e mostrar para os seus liderados que o líder veste a camisa deles, gostam deles, efetivamente tem apreço pelos seus liderados e demonstre essa preocupação, não só de discurso, mas de atos, de ações. Isso nas Forças Armadas, isso é muito importante para que o chefe, o líder, esteja atento às necessidades básicas dos seus liderados. Isso é um ponto muito importante. Agora, na minha opinião, e na opinião de vários, mas eu tenho essa firme convicção que aí o atributo mais importante é o exemplo. O exemplo do chefe, o exemplo do líder. Isso é fundamental, porque uma ação é uma ação. Outro é um discurso. O discurso são palavras, mas a ação efetivamente traz uma atividade. É uma velha frase que nós temos na Marinha, muito antiga, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. De maneira que eu teria essa opinião. Muito importante.
Bom, este foi o terceiro episódio do podcast da Enajum, que tratou sobre a importância da gestão de pessoas como ferramenta estratégica para a consecução dos objetivos da Justiça Militar da União. Gostaria de agradecer ao Almirante Puntel, à doutora Flávia, por participarem do nosso podcast. Obrigada, nós que agradecemos. Satisfação muito grande. Que bom. E lembramos aos magistrados da JMU que em junho teremos o segundo módulo do nosso curso de gestão de pessoas e que em breve traremos um novo episódio tratando desse tema com foco na motivação para o trabalho no contexto do serviço público. Muito obrigado a você que dedicou um pouco do seu tempo ouvindo o nosso podcast. E se você gostou do nosso episódio e deseja compartilhá-lo com alguém, basta acessar as nossas redes sociais. E por lá você também acompanha os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela nossa escola. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!